Olá, estamos iniciando mais uma jornada do nosso estudo do livro com o tema Depois da Morte, do autor inglês Chris Walker. E este é o capítulo 2 com o título O Instinto de Sobrevivência. Não são poucas as opiniões e teorias sobre a vida após a morte. Sempre foi assim. Apenas uma porcentagem diminuta de todos os indivíduos que já passaram por esta terra sustentou a ideia de Bertrand Russell: quando eu morrer, vou apodrecer. Os mais antigos túmulos abertos por arqueólogos contêm comida, bebida e armas para serem utilizadas na terra dos mortos. Entre certas tribos primitivas, os homens acreditam que os espíritos dos mortos vagueiam por aí e interferem na vida dos vivos. O Alcorão descreve de maneira muito atrativa a próxima vida. É o jardim onde existem rios de águas, fontes a jorrar e todas espécies de árvores frutíferas. Ali os santos descansarão. Nenhuma dor de cabeça sentirão devido ao vinho, nem lhes será diminuída a capacidade mental. Serão servidos por donzelas de olhos grandes e olhares discretos. Tudo isso é muito agradável. A crença em alguma espécie de vida após a morte é inerente à própria natureza humana. Numa ocasião fui visitar um homem prestes a morrer. Ele sabia de sua condição, mas não mencionava. Em meio à óbvia aflição, ele repetia várias vezes: "É tão absurdo, é tão absurdo." Naqueles dias terríveis ele se conscientizara de repente de total estupidez e falta de objetivo em toda a sua vida. Uma vida cheia de realizações e sucessos, repletas de experiências variadas, e em poucas horas iria se acabar, e de repente, tudo pareceu tão fútil. Tudo o que ele era capaz de repetir ininterruptas vezes era: "É tão absurdo." O antigo filósofo do livro bíblico Eclesiastes escreveu e teve a mesma conclusão: "É ilusão, é ilusão, tudo é ilusão." Foi a sua famosa dedução. Ele observou as injustiças e experimentou todos os prazeres da vida. Viu o rico e o pobre, o bom e o mau, todos chegarem ao mesmo fim. E não havia absolutamente nada que se pudesse fazer a respeito. Mínimas eram as informações sobre a outra vida. Certamente o pregador não ansiava pela morte e recusou-se a especular além do que Deus havia revelado. Os mortos não sabem nada. Eles não vão receber mais nada e estão completamente esquecidos. Eclesiastes 9, verso 5. Foi uma de suas afirmações. Em outras palavras, sua mensagem geral é: aproveite ao máximo a vida que Deus lhe deu. Um cão vivo é melhor do que um leão morto. No entanto, daí surge uma pergunta crucial. Se a morte é o fim da linha, qual é o objetivo desta vida? Vejamos a que resultado chegou certo jovem poeta. Enquanto numa cadeira eu me acomodava, sabia eu sem encosto ela se achava, e mesmo sem assento nem pernas nela eu sentava. Detalhes pequenos assim eu simplesmente ignorava. O filósofo de Eclesiastes conclui que tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Eclesiastes 1, verso 14. Esta situação é tão desagradável e ridícula como se sentar na cadeira imaginária do poeta. Ficamos muito inquietos. É tudo tão absurdo. Não são essas as palavras que queremos repetir em nosso último suspiro? É por essa razão que teorias, crenças e explicações sobre o que acontece depois da morte surgem em todas as culturas e épocas da história humana. O instinto de sobrevivência pessoal faz parte do nosso ser. Não suportamos viver num mundo fútil. Quando alguém morre, especialmente no caso de ser uma pessoa ativa, amorosa ou muito querida, é surpreendente como reagimos instintivamente. Para nós, a vida daquele ser deveria ter algum significado.
sentimos que esse amigo ou parente há de sobreviver ao fim terrível da morte. Foi assim que C.S. Lewis se sentiu em relação ao seu amigo, Charles Williams. Nenhum acontecimento fez tanto para confirmar minha crença no mundo vindouro do que a simples morte de Williams. Quando a ideia da morte e a ideia de Williams fundiram-se em minha mente, foi a ideia da morte que mudou. Argumentos morais em favor da sobrevivência. Se eu tivesse 1% do poder de Deus, não deixaria que o mal acontecesse, ou pelo menos cuidaria para que as pessoas recebessem a merecida recompensa. Mas o mal acontece. As pessoas decidem fazer as coisas mais maléficas e Deus nada faz. Por isso, é impossível que Deus exista. Possivelmente seja esse o argumento mais forte para negar a existência de Deus. É muito difícil, embora não impossível, crer que Deus não existe. Mas se você acredita que existe um Deus que merece ser chamado por esse nome, então uma outra vida torna-se absolutamente imperativa. A questão, portanto, é que atualmente Deus nada parece estar fazendo com relação às maldades das pessoas e à injustiça existente no mundo. Quando então ele vai tomar alguma providência? Há só uma resposta: Deus irá fazer algo depois da nossa morte. Do contrário, ele seria uma pessoa odiosa e inimiga de tudo que é correto. E eu, da minha parte, não desejaria ter qualquer relacionamento com ele. Mas a Bíblia, e de um modo especial Jesus, em seus ensinamentos, deixam a questão perfeitamente clara. Deus conhece todas as coisas, conhece cada ato, cada palavra, cada motivação de todas as pessoas em todas as épocas, e no final haverá uma grande separação, um dia de julgamento. A justiça perfeita será efetuada. Ninguém dirá, nem mesmo sentirá, que na aplicação da justiça divina algum detalhe foi ignorado. E no final do julgamento, todos aclamarão: Deus está absolutamente certo. Agora vemos que se fez justiça perfeita. Basta encontrar uma mãe cuja criança foi atropelada e morta por um motorista bêbado, ou uma jovem internada numa clínica psiquiátrica devido à maneira que seus pais a trataram, ou um homem cuja esposa e filhos foram roubados por um amigo, para imediatamente se perceber que não se faz nem se pode fazer justiça aqui e agora. Toda justiça será feita mais tarde, e isso torna a vida depois da morte absolutamente essencial. Uma vez feito, jamais desfeito. A justiça divina, assim como a natureza do Deus vivo, o doador da vida, torna imperativa a vida após a morte. Você pode ser o tipo de pessoa incapaz de matar um inseto, sendo contra a sua própria natureza esmagar um pequeno besouro. Aliás, a maioria de nós ficamos revoltados com a destruição irracional dos seres vivos. Todos nós temos uma reação fora do controle quando morre alguém mais chegado. Derramamos prantos de tristeza. Depois do conhecimento da nossa própria morte, esse é provavelmente o mais terrível de todos os sentimentos. Amamos a vida. Amamos a nossa própria vida e amamos a vida daqueles que amamos. A Bíblia se refere a Deus como sendo Deus vivo. Ele também ama a vida. Além do mais, ele a inventou e sustenta a vida de cada ser vivente. Dele procede nosso amor pela vida. Para ilustrar esse conceito, vejamos o caso do pequeno carpinteiro. Um garoto faz com as suas próprias mãos uma banqueta de madeira na escola. Gasta horas trabalhando aquela peça e, finalmente, a leva para casa, dando-a de presente à mamãe. Com o passar dos anos, ela é reformada, pintada e ocupando diferentes lugares na casa. Mais tarde, o garoto se transforma num homem e adquire sua própria casa, levando consigo a banqueta.
De modo algum ele jogaria fora aquele objeto tão precioso. Ele o criou, por isso jamais conseguirá destruí-lo. Assim também o Deus vivo é o Criador e o sustentador de toda a vida humana, e estaria negando a sua própria natureza se deixasse ser aniquilada a vida que ele próprio criou. O que aconteceria se o garoto que fez aquela banqueta tão preciosa viesse a morrer? Podemos imaginar a família fazendo uma limpeza geral na casa e encontrando o objeto. Ah, mas que banqueta velha! Não vale nada. Está quebrada e remendada. Vamos jogá-la no lixo? As vidas do Criador e da sua criação estão indissoluvelmente vinculadas. O Deus vivente fez de cada pessoa uma alma vivente. Enquanto Deus viver, cada alma também viverá. Ele jamais descria, mas sim recria o que já foi feito. E isso remete à existência de uma vida depois desta. Os israelitas da antiguidade sabiam que a vida é um dom de Deus. Desse modo, para eles a maior das bênçãos era uma vida longa e de preferência uma vida bem feliz. A enfermidade, a solidão e os problemas eram invasores a que se devia resistir. A morte, por sua vez, era o grande momento quando Deus retirava o seu sopro de vida e o homem então voltava ao pó. Mas pela boca dos profetas, a verdadeira mensagem de Deus foi se revelando cada vez mais. Era como se Deus dissesse: vocês podem ter um relacionamento permanente comigo, um relacionamento que começa agora e que a morte é incapaz de interromper. Sou capaz de fazer os homens se levantarem dos túmulos no fim. Aqui não se está falando de uma sobrevivência da alma um tanto vaga. Desde que é possível haver neste mundo uma vida rica e plena a serviço de Deus, de igual modo uma vida ainda mais rica e plena neste mesmo serviço tem início após a morte. O que Daniel, um dos livros do Antigo Testamento, tem em vista não é apenas a imortalidade, mas também a ressurreição, quando diz: muitos dos que já tiveram morrido viverão de novo. Uns terão a vida eterna, e outros sofrerão o castigo eterno e a desgraça eterna. Os mestres sábios, aqueles que ensinaram muitas coisas às pessoas a fazer o que é certo, brilharão como as estrelas do céu, com um brilho que nunca se apagará. Daniel capítulo 12, verso 2. Se existe um Deus vivo, ele terá eternamente consigo um povo também vivo, criado por suas mãos. Creio que se você nega a necessidade da justiça no universo e rejeita o Criador, sendo também capaz de viver num mundo fútil, então a questão da vida após a morte não lhe parece um assunto importante. Mas se você realmente crê em alguma espécie de Criador e que em algum lugar procura significado e justiça, então a única resposta está além do túmulo. Não há como escapar desta conclusão. Obrigado e convido você para continuar o nosso estudo no próximo capítulo. Desejo que você seja muito feliz.